Olá, irmãos, a paz do Senhor. Você está aqui no canal Videira Verdadeira. E é um prazer estar aqui e para retomarmos aquele assunto e então abordarmos a segunda parte, falando sobre as primícias, né? Reshit, a última parte. Olá, nós vimos que no primeiro vídeo, a partir do capítulo 1 de Gênesis, nada é por acaso. Quando a palavra de Deus nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra ali, Bereshit, onde nós destacamos Reshit, que quer dizer princípio, primícias, melhor parte, parte selecionada. Eu estou aqui com uma colinha aqui para a gente ganhar tempo e aproveitar o máximo desse vídeo, que nós pretendemos que sejam com 10 minutos. Bom, eu quero destacar outros textos no Gênesis e também em Êxodo. Diz o seguinte, Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra ali é Becor, que também tem o sentido de primogênito e foi traduzido como primícias. Então, primícias não é apenas aquilo que é gerado da agricultura, das colheitas, mas primícias também tem a ver com rebanho, com gado. E Abel, ele era um pastor, ele tinha um rebanho de ovelhas e ele separou dos primogênitos, do melhor do seu rebanho para dedicar a Deus. Tá? Então nós vemos aí um princípio de adoração que nós devemos buscar na nossa vida, obedecer, para que nós tenhamos a aceitação da nossa oferta, porque adorar não é apenas levarmos uma oferta para Deus. Deus deve ou deverá receber a nossa oferta. E então nós vemos que a oferta de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada. Não tem nada a ver porque eram os frutos da terra e a terra era amaldiçoada. Não tem nada a ver com isso. Tá? Tem a ver a disposição, o zelo de Abel em selecionar a melhor parte, o que era primeiro, e num coração sincero dedicar a Deus. Enquanto Caim, ele pegou dos primeiros frutos e simplesmente dedicou a Deus, sendo como um menino mimado, achava que Deus tinha por obrigação de aceitar. Então tem pessoas que acham assim, às vezes contribuem na casa de Deus e não se analisam a si mesmas. Elas dão uma oferta porque apenas estão lhe pedindo, quando que ela deveria sondar o seu coração, olhar na palavra e ver com a vontade de Deus. Tá? Porque para Deus o que importa não é a oferta em si, mas sim o obedecer, fazê-lo com sinceridade. Eu quero destacar novamente a palavra primícias aqui, em Gênesis 49:3, que diz: Rubem, tu és meu primogênito. A palavra ali é Becor, minha força e as primícias, Reshit, do meu vigor. Gênesis 49:3. Então nós vemos as duas palavras aí sendo utilizadas para indicar algo primeiro, Então, primogênito, primeiro gerado. E primícias, referindo-se
a jovialidade da época em que Rúben foi gerado, né, filho de Jacó. E então nós vemos esse princípio estabelecido também dentro da família, tá? E isso tem todo um sentido. Nada é por acaso, tá? Então, o primogênito, ele tem um lugar de destaque. Deus se revelou assim através dos costumes, né, de uma família, depois de uma nação, para através, então, impactar toda a humanidade. Eu quero novamente ler aquele versículo de Êxodo 34, 22, que diz o seguinte: também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, Bicur, da cega do trigo. Então havia o estabelecimento de uma festa em Israel para que fosse observada, tá? Então a festa das primícias, ok? Então esse princípio, irmão, se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada espiritual, nós temos que observá-lo. Temos que colocar Deus em primeiro lugar, temos que conhecer a vontade dele, para que realmente a nossa ignorância, o nosso pecado e o próprio Satanás não venha prevalecer sobre nós, impedindo o nosso crescimento espiritual. Então, a nossa preocupação é uma preocupação pastoral, é uma preocupação, vamos dizer assim, de irmão, né? Mais velho na fé, mais experiente, talvez nem tanto, né? Mas que o Senhor nos confiou, né, a sua vida, sabe? E nós queremos então levar com o máximo zelo e carinho possível, tá? E uma das formas de nós então colaborarmos na sua edificação, no seu crescimento, na sua transformação, é levando conhecimento, graça, unção. Bom, agora nós vamos ressaltar sobre a palavra primícias no Novo Testamento. Então, Paulo, ele vem falar em Romanos 8, 23, sobre as primícias do Espírito. Eu quero ler aqui na Bíblia rapidinho, porque esse eu não escrevi, eu não anotei, né? Mas... Ok. Porque sabemos, 8, 22 e 23, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ora, quando Paulo ele está falando das primícias aqui, ele está falando das primícias da pessoa do Espírito Santo, né? Que a igreja ela está no momento, né? A época dos gentios, a época da graça é uma época de colheita. E então nós, igreja, estamos desfrutando de um momento chamado primícias, as primícias do Espírito, porque ainda não experimentamos em sua totalidade. Isso não impede de nós orarmos, buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo, sabe? Realmente ter uma vida orientada, controlada pelo Espírito de Deus à medida que nós nos renunciamos, nos entregamos a Ele. Então nós temos as primícias, mas Deus está para realizar coisas maiores, coisas grandiosas, ok? Paulo também ele vai falar em Romanos, capítulo 11, versículo 16, o seguinte: e se as primícias são santas, a massa também o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui Paulo está falando a respeito do futuro de Israel, ou seja, aquela
parte primeira que foi selecionada por Deus, a igreja foi enxertada nela. Então, se a primeira parte é santa, as primícias, aquilo que é novo, é recente, né? É santo, então os ramos também o são. Ou seja, aqui nós também entendemos um outro princípio, que se você dedica a Deus aquilo que Ele lhe pede, que é, né, do seu dízimo, das suas ofertas, do seu tempo, da dedicação, dos seus projetos, você faz em consonância, conforme a vontade de Deus realizada individualmente a você, tá? Você busca isso, você entende, você pratica, e então o restante, se você se preocupa com isso no início, o restante você terá a bênção de Deus, tá ok? Uma outra coisa muito interessante, ainda usando a palavra primícia nos livros de Paulo, na carta aos Romanos, ele diz o seguinte, saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia. Irmãos, e aí eu quero falar uma coisa importante, eu tenho falado com uma igreja, eu tenho colocado que é importante nós ganharmos almas, evangelizarmos família, mas nós lutarmos, sabe, nós distinguirmos, sabe, aquela pessoa ou aquela família, aquelas pessoas, porque Satanás ele faz de tudo para tentar impedir o pecado, o mundo que nós vivemos, na verdade, é todo um sistema, né, contrário à vontade de Deus. Então, normalmente, essas primícias, ali está falando de epêneto, ou seja, o primeiro discípulo, ou está entre os primeiros, né, discípulos da região da Caia. Então, Paulo saúda esse irmão, reconhecendo ele ser uma das primícias. É claro que havia pelo menos um outro ou outras pessoas que também dessa mesma época, desse mesmo dia de decisão, tá? Ok, então nós temos que ter cuidado e lutar em favor desse fruto que Deus nos dá, lutar para conservá-lo, sabe? Para que a obra de Deus ela possa crescer. E isso nós o faremos como? Com oração, com visitação, com telefonema, ou seja, cultivar a vida da pessoa também sem sufocá-la, claro. Mas devemos, na verdade, proteger como o primeiro filho que nasce, né? Ok, ou qualquer um filho que nasce. Para que fôssemos... Eu quero ver aqui em Apocalipse 14:14, que diz o seguinte, tá? Sobre uma outra aplicação dessa palavra primícias dentro de um conceito escatológico. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então nós vamos ver lá em Apocalipse 13:8, em que João escreve o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes, né, do mundo ser fundado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, antes da fundação do mundo, Então, o plano de salvação de Deus já estava estabelecido desde a fundação do mundo, conforme o texto nos diz, de maneiras que aqueles que recebem a Jesus fazem parte das primícias, tá bom? Se eles pertencem à igreja, para Deus, dentro do conceito divino, eles são as primícias. Então, pode ter certeza que você está no pensamento primeiro de Deus, e isso desde antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que o homem se afastaria dele, e aí Deus então providenciou uma salvação em Cristo Jesus, o seu amado Filho, para
nos unir a Ele, nos reconciliar com Ele. Ok? Então são essas palavras que eu quero deixar. Eu quero dizer que se você gostou do nosso trabalho, dê aí o seu joinha, deixe o seu comentário, algumas perguntas, a gente que forem feitas, tá? Nós estaremos respondendo. Um abraço a todos, fiquem na paz.